Fala, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Olha, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui da Criativa e Co. Tá tudo certo? A gente vai junto agora conversar sobre muita coisa interessante. Vamos saber também sobre o surgimento da Criativa e Co. Então, para você que está com a gente já no Instagram, para você que também está chegando agora no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu começar já apresentando o pessoal que está aqui na mesa. A mesa hoje está pesada. Talvez vai demorar a baixar aí, viu? Porque tem muita gente pesada por aqui, de conhecimento e de autoridade. E tenho certeza que tem muita coisa que vai agregar aí na sua vida, que vai te ajudar em muitos aspectos. Bom, primeiro, o pessoal da Criativa e Co, Daiane está aqui com a gente e também Fábia de Sá. Tudo bem? Sejam Olá, todos pessoal. bem-vindos. Tudo bem, gente? Eu acho que a criação do podcast da Criativa é justamente para levar bastante informações aí para vocês, né, Beta? A gente criou isso para levar bastante informações em relação a muitas empresas, né, muitos negócios, e vamos tocar isso aí bem planejado para vocês. E a Fábia também está com a gente nessa empreitada da A gente Criativa traz e um Co. pouquinho, né, da nossa experiência na área financeira e a gente vem, junto com o marketing digital, trazer soluções, né, empresariais e traz também algumas soluções em relação ao direito, né, direito do empresário, como que o empresário hoje aí no mercado pode ser mais competitivo e trabalhar com mais clareza dentro das suas empresas. Exatamente, a Criativa e Co é uma agência. É uma agência, né? E hoje esse podcast é da Criativa e Co. É um podcast criado para falar sobre negócios. Sobre negócios. Sobre empresas, sobre soluções empresariais. E quem está com a gente hoje, que vai falar com muita autoridade sobre soluções empresariais, é ela, a doutora Cristiane Nogueira. Tudo bem? Seja bem-vinda, mas calma aí que eu tenho aqui uma lista de quem é a doutora Luciane Nogueira. Olha só, ela é advogada, não é? Pós-graduada em Direito Empresarial, pós-graduada em Direito Público, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal e também mestranda em Ciências Criminais. Agora, vamos lá. Primeiro, seja bem-vinda. Tá tudo bem? Tudo bem, obrigada, Beto. Obrigada, Criativa, também pelo convite. E tá tudo bem, sim. Estou aqui pronta para contribuir para esse podcast lindo, esse projeto de mulheres empreendedoras, né? Que é uma bandeira que eu pretendo levantar, que é mulheres empreendedoras em ação, tanto no marketing, quanto na área financeira e quanto na área jurídica também. Exatamente. Agora, a mulher empreendedora passa por perrengues, né? Deu trabalho para chegar aqui hoje, né? Deu trabalho. Não foi? Peguei o trânsito. Trânsito pesado. Aham. Ó, para quem está acompanhando a gente, nós estamos em Goiânia. E Goiânia é uma delícia o trânsito aqui, gente. Não é verdade? É maravilha. É maravilhoso. O trânsito em Goiânia é maravilhoso, né? E hoje deu trabalho que você acabou passando por um trecho que estava com problemas ali. Foi um acidente? Foi, isso? teve um acidente, aí parou a via, eu fiquei ali, era para eu chegar mais cedo, né? Aí cheguei na hora. Tá certo. Doutora, eu quero te fazer uma pergunta. Você é mestranda em Ciências Criminais na Faculdade de Lisboa. Como que você lida com isso? Você sai daqui, vai para Lisboa, estuda, volta? Não, eu fui para lá, né, em 2021. Na verdade, no início de 2022, mandei todo o meu currículo daqui e fui admitida no mestrado em Lisboa, pela nota, né, e pelo meu currículo. E aí eu fui para lá com essa intenção e também para tirar minha OA de lá, que é como se fosse a OAB daqui. Sim. Lá tem a OA. Uhum. Aí eu já fui com toda a documentação e fui com esse convite, né, para ser mestre, né, fazer o mestrado em Lisboa. E aí eu consegui essa bolsa lá, na área de ciência criminal, que é uma área que eu gosto muito, que foi a área que eu iniciei na advocacia. Sim. E aí eu fui para lá fazer. Só que como eu ainda não finalizei, que eu tive que vir por problemas alheios, né, de saúde da minha mãe, falecimento e tal, e aí eu não retornei para terminar. Por isso que é mestranda aí, tá? Como tá suspenso, e eu ainda
pretendo, né, Mas finalizar. pretende finalizar. Por Tá isso. certo. Porque lá não é EAD, é presencial. Não, tem que ir lá. Né? Aham, tem que ir. Bom, o papo tá bom. Eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês. Você falou que embarcou nessa linha de ciência criminal, né? E já eu quero perguntar como que surgiu isso. Mas Ok. porque antes eu quero dar um recado para você, um recado super importante. Tá olhando essas moças aqui? Tá olhando pra gente? Vocês estão pensando que a gente nasceu bonito assim? Não foi. Isso tudo aconteceu lá no consultório da doutora, na clínica, né, da doutora Eliane Fagundes. Gente, ó, doutora Eliane Fagundes trabalha com rejuvenescimento facial, né, e corporal, mas de forma natural. Quer dizer, você vai fazer um preenchimento labial, você vai fazer um botox, você vai fazer um preenchimento ali, um procedimento de glúteo, mas vai ser algo natural. Quer dizer, você vai ficar linda, tá bom? Você vai ficar bonito. Tanto para mulheres quanto para homens, basta entrar em contato aqui com a clínica da doutora Eliane Fagundes pelo WhatsApp mesmo, você resolve tudo e faz o seu agendamento. É o 629-9527-4125. Vou repetir para você, 629-9527-4125. Esse é o WhatsApp da doutora Eliane Fagundes. Ó, dá uma olhadinha aqui pra gente. Abre a câmera aí, mostra todo mundo. Tá pensando que todo mundo nasceu bonito assim? Não foi. Foi a doutora Eliane Fagundes que resolveu isso. Foi. Por isso que a gente tá desse jeito. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Vocês já foram, vocês tudo foram lá. Já, Pode confessar. todo mundo deu uma passadinha Vamos lá, né? Todo mundo deu uma melhorada, né, lá. Todo mundo deu uma melhoradinha lá. Deixar um abraço, doutora Eliane, um abraço, Eu sou tá? a próxima. A viu? próxima a Você ser vai? convidada Eu vou, aqui. vou. Olha, você pode ir mesmo, porque Eu vou. é um procedimento, fica natural, parece que você não fez. É assim que eu quero. Você entende assim? Sabe quando você sai de lá? Aquelas caras Linda, né? plastificadas não E dá, não né? dá, Fica é. tudo igual, O pessoal né? tem exagerado bastante, né? É, muito. Mais natural, melhor. Melhor. Doutora, é o seguinte. O que foi, aonde foi que você teve esse insight de eu vou trabalhar com ciência penal, criminal, e aí depois você muda para empresarial. Mas onde foi que surgiu isso, essa veia da advocacia em você? Então, eu sempre tive, né, um sonho desde a infância para ser algo na área do direito. Quando eu era criança, eu tinha um sonho em me tornar juíza, né? Eu ficava lá porque eu sim. via aqueles filmes americanos que tem aquele martelo, né? Eu achava que aqui também era desse jeito e eu gostava muito daquela encenação toda no tribunal. E aí eu tive essa vontade, esse sonho de ser juíza. Mas devido à minha infância ter sido muito difícil, para mim era um sonho muito difícil, muito distante da realidade. E aí, quando eu me tornei advogada, né? Quando eu estava na faculdade, e aí teve aquele interesse todo estudante de direito tem, quer fazer o OAB. Mesmo que não vai exercer, todo estudante de direito quer fazer o OAB. Quer fazer o OAB, verdade. Meu Mas- sobrinho formou, fez a OAB também. Sim, Todo é mundo um- quer fazer o OAB. Todo mundo quer fazer o OAB. É uma questão de honra, não sair da Honra. faculdade e não fazer o OAB. E aí, como eu fiz, depois já de ter pego a minha carteira, né, que surgiu mesmo essa vontade. Porque eu já trabalhava no sistema prisional, cheguei a trabalhar como temporária, e aí eu lidava muito. Você trabalhava no sistema como que é? Sistema prisional, como que foi esse trabalho? De vigilante Vigilante penitenciário. penitenciário. Ah, então você trabalhou ali, né? Cheguei a trabalhar. Ah, então você já veio assim dentro desse meio mesmo. Sim, aí eu lidava muito com o criminal, né? Uhum. E aí eu fazia muito a parte administrativa, Certo. muito mesmo. Então eu tinha contato direto com o juiz da execução, a vara da execução e fazer esses trâmites, né? E aí eu vi ali uma vontade de exercer naquela área. Foi aí que eu fui buscar especialização, né? Fiz pós-graduação para que eu pudesse exercer melhor, digamos assim, Sim. né? A sua infância foi diferente de todas. Você teve uma infância boa, rica, você tinha tudo que você queria, foi assim? Nossa, não, Beto, não. Por isso que você chegou a ser o que você é hoje. Nossa, né? não. Você teve tipo, apoio, dinheiro, foi tudo Não. fácil, não foi? não, Não. foi difícil, Como que Beto. foi? Muito difícil.
Eu falo que ser advogada hoje, para mim, é o ápice da glória, né? Porque eu tive uma infância muito difícil. Quem conhece, quem está assistindo aí, com certeza tem minhas primas que estão assistindo, amizades antigas, sabem de onde eu vim. Tem também a Fábia, que me conhece, sabe de onde eu vim, Uma trajetória muito bonita mesmo. da minha família. Foi o seguinte, Beta, a gente nasceu no interior de Minas. A minha cidade natal chama Almenara. Lá no Vale Jequitinhonha, conhecido como Vale da Pobreza. Vale da Nossa. Pobreza. E na época, hoje não, Almenara é a princesinha do vale. Mas as condições que a gente nasceu e a época que foi muito difícil, muito mesmo. A minha mãe teve diversos tipos de trabalho, ela buscava lenha no mato, na cabeça, os feixes de lenha na carroça com meu pai. E meu pai tinha uma olaria, e meus irmãos todos eram escravizados, né? Nessa época era esse trabalho escravo. Era mesmo. Trabalhava na olaria, mas não é essas fábricas de tijolo ou telha É a olaria lá do meio do mato do mesmo. meio do mato, Sei. feito com as formas e tudo. Só que eles nem tamanho tinham. Tadinho. E nem eu. Eu tinha que levar comida para eles, aí tinha que cuidar da casa. Eu aprendi a cozinhar com 7 anos. Eu tinha que cozinhar. Eu já queimei 7 anos. 7 anos. Tinha um banquinho assim que eu tinha que subir para fazer comida, para lavar vasilha. Eu tive que me virar, porque a única irmã que eu tenho, ela casou muito cedo e saiu, né? E tanto é que meus sobrinhos têm quase a mesma idade que eu. Tem Casava pouca muito diferença. para fugir, né? O casamento muitas vezes Fugi, era uma fugi. fuga. E aí, essa irmã minha, como ela saiu, não tinha quem ficar fazendo os afazeres domésticos, né? E aí tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a limpar a casa, tudo com 7 anos. Eu tive queimadura, que Meu caiu água Deus. quente em cima de mim, que eu não 7 aguentava. anos de idade. 7 anos. Depois, com 11 anos, eu comecei a trabalhar fora, cuidando de uma criança e limpando casa também, com 11 anos. E estudava à noite. Era um sufoco, Quantos né? anos você estudava à noite? Com 11 anos. 11 anos. 11 anos? Você já 11 estudava à anos. noite? Aham, já estudava à noite. Mas que escola é essa que tinha aula à noite Do para um menino de interior. 11? Minha mãe... Meu eu tenho- Deus, agora eu Beto, tô eu tenho- chocado. Né? Eu tenho Realmente, 41 anos. E aí, lá no interior, assim, a tecnologia demorou a chegar, viu? A informação, a tecnologia. Então, eu vivi, assim, uma vida... Bom que ela falou, tem 41 anos. Você viu que ela é mais despreendida que né? vocês? Se eu perguntar a idade de Tem vocês, vocês não 41 anos. respondem. Eu Não, tem tenho 41 anos. um pouquinho, assim, menos. Não, menos. Bem, um pouquinho só. né? Nós temos bastante Não, você tá falando depois do Botox. Não, claro. Antes, Ah. uns 2 meses atrás, eu tinha um pouquinho mais. Você tinha um pouquinho. Aí agora eu estou com um pouquinho que essa menos. época eu penso assim, não tinha leis trabalhistas, né? Ela fala que trabalhou criança, os irmãos na olaria, Exatamente. né? Não existia, as empregadas domésticas eram contratadas com 11 anos. Hoje isso é Sim. inadmissível, né? Sim. O mundo atual hoje é Eu fico inadmissível. pensando exatamente nisso, né? O quanto a gente, eu escutando você falar, o quanto todo mundo aqui tem uma história de luta, né? Para chegar onde chegamos, para estar aqui, mas realmente imaginei você lá na olaria mesmo, assim, enfim. Não foi um trajeto fácil. Você né? chegou a trabalhar na olaria também? Não. Não que você ficava fazendo... tinha Eu que fazer era um- muito pequena ainda, aí eu levava comida para Ah, eles na marmita, assim, enrolar no pano de prato. Sei. Aprendi a fazer aquelas rodia, ia com mesmo? Você rodia. colocava- Aham. A gente Gente. lavava louça, as vasilhas no rio, No rio. roupa no rio. Era a melhor coisa. Daí que vem a expressão arear. arear. Arear as panelas, menina. Né? É porque é arear com areia. Aham, era Não é? com areinha fina. Areia fina para ficar limpinho. E com a casca do coco. Fazia Casca a do bucha. coco? Fazia a bucha com casca do coco para arear com areinha fina. Olha só. Nessa infância, como que você sai dessa infância difícil que você teve para hoje se tornar uma advogada? Como que foi esse processo? Você deixou a infância, como que foi? Foi para cidade grande? Conta para mim isso, pra gente.
Sim, aí meus irmãos saíram cedo também. Depois que eles deixaram a olaria, Sei. não estavam aguentando mais serem escravizados pelo meu pai. Claro, lógico. Saí Aí cedo. eles foram para cidade grande, né? Uhum. Como a gente falava lá. Foram para Belo Horizonte. Primeiro foi o mais velho. Tanto é que eu não lembro do mais velho em casa. Assim, quando Você eu não já lembra? crescia, Você era bem muito novinha, ele né? era muito quando saiu. Gente, a minha menina tem 8 anos de idade, gente. Você imagina ela com isso? 7 assim, ó? anos, fazendo comida. E tinha um banquinho, você subia no banquinho. tinha que subir no banquinho de madeira. Como que foi isso que você falou que se queimou? Sim, no fogão a lenha. Ah, fogão a lenha. Uhum. Aí tinha aquelas vasilha. É que a gente tem um nome próprio. Pode lá em falar os Minas, nomes né? próprios, vai. Pode falar mineirense? As rabinhas. Aqui é rabinha. Aqui que põe Minha mãe água, falava chaleira. esculateira. Como que é? Culateira. Esculateira. Esculateira. E aí tinha aquelas alcinhas, sabe? Sei. E aí a alça arrancou e Ai, aquilo tadinha, 7 anos. derramou em mim tudo. Eu sozinha fui para debaixo da água, o couro começou a sair, foi Meu horrível. Deus, 7 anos de idade. Aham. E como que foi o Não, tratamento quando eu me disso? queimei, eu tinha uns 9 já. Já tinha uns nomes, mas Já. novinha demais. É. Desculpa, assim, eu tô fugindo um pouquinho, mas é porque é muito interessante. É Como muito que você- interessante, né? Como que você se curou disso? Como foi o tratamento? Seus pais te... Tratamento? É, Ai, tratamento. Não. foi lá não na lembro roça mais. mesmo. Na roça mesmo. Quer dizer, lá era interior. Era interior É, ali, mas Pra nós aqui. em casa é mesmo, roça. com... Foi em casa que você curou? Não, eu cheguei aí no médico, Foi. fui, mas foi porque o cobertor tava na época fria, era bem assim, ó, essa época de Grudou. julho, grudou. Ai, Só meu por Deus. isso, Nossa. mas a gente curava em casa mesmo. Nossa. Não, Só bate pra- aqui. Você Só É. pra tirar. você é vitoriosa, viu? O que é isso? Eu queimei aqui, eu não lembro, ó. Não, uma bolinha, né? Não, é só isso aqui. Eu queimei a mão inteira, assim. Meu pai que me conta, que eu Hum. pus. É coisa de menino. Ferro de passar roupa, eu fui. Como que é? Pá! Quente. Grudou. É, nossa, Aí dói. fez raspagem, mas aqui não fez aqui. Que disse que eu não aguentava de dor e tal. Chegava até a desmaiar, tanta dor. Dói mesmo, dói muito. Foi uma das piores. Tanto é Foi? que eu falo, nossa, eu tenho morro de medo de morrer queimada. Ah, por isso. Eu lembro que você falou isso lá aquela vez. Morro de medo. Por causa disso. Sim, acho que é trauma, Você já né? sentiu? Deve ser Sim. trauma. É trauma. Não, deve não, é trauma, né? Aham. Agora, seus irmãos começaram. De um por um saíram, foi para Belo Horizonte. Sim, aí ficou o mais novo em casa comigo. Ele era um pouquinho mais velho que eu, mas é mais novo que os demais. Uhum. E ficamos nós em casa, só eu, meu pai, minha mãe e esse irmão. Uhum. Aí que a gente passou fome. Fome Ah, mesmo, sério. Por quê? Fome. Porque não tinha o que comer, meus irmãos... Meu pai não mexeu mais com a olaria, né? Não Ele tinha trabalhou mais. deixado a olaria? Deixou porque ele escravizava meus irmãos. Quem ele iria escravizar? Ah, não tinha mais os Ah. irmãos. Tinha mão Os de irmãos obra. tinham vindo embora. A mão de obra tinha A ido mão de embora. obra tinha ido embora. E seu, aí... seu pai aceitou eles irem embora tranquilo? Ou deu problema? Não, aí eles cresceram, eles se Cresceram, rebelaram, se né? rebelaram. Uhum. Falaram, não, eu não quero essa vida pra mim. E foram embora. Foi assim, por esse motivo, eles terem ido embora que melhorou muito a nossa vida depois. Mas assim que eles foram embora, assim, principalmente o Marcos, eu acho que ele tá me vendo. Mano, Ô, Marcos! Oi, Marcos. Queremos você aqui. Vamos entrevistar você também. Queremos Vamos bater um conversar. papo com Eu você, quero Marcos. saber- A história quero tá saber interessante. essa história do seu lado. A sua versão da história. e aí minha irmã casou, eu tinha uns 3 anos, o Marcos foi embora, o Carlinhos também foi embora, e aí ficou só eu e meu irmão mais novo. Aí pronto, nós passamos fome mesmo, de eu ter que ir para a escola para comer, Meu Deus. muita fome. E eu já cheguei até a postar, depois eu arquivei porque tinha a foto da minha mãe, depois eu tirei todas as fotos da minha mãe, porque ela faleceu, né? Uhum. Mas, tipo, nossas brincadeiras eram coisas naturais. Era mamona, não sei É, se você eu já sabe. brinquei. Mamona. Pique-esconde. Boneca, não tinha boneca. Não tinha? Não, Mas você não fazia umas tinha. bonequinhas de palha, Fazia umas de coisas assim? milho, Fazia de milho, cabelinho de De milho? é. Você nunca Ah, fez?
Você é Nutella. Não, eu Você sou nunca urbana. fez, Daiane? Totalmente urbana. Daiane né? é da cidade. Eu sou. Você nunca fez uma boneca de milho? Nunca fiz Eu fiz um boneco de milho. Já na fez minha uma boneca infância. de milho? Já fiz. Já? Nas férias ia pra fazer. Gente, será que é só eu? Fazia, era. É. Eu sou totalmente urbana. O que mais que você fazia? Vai lá. Uai, As fazia brincadeiras eram de rua de mesmo. rua, elástico. Minhas Elástico. primas Elástico você devem estar brincou? assistindo. Primas, Elástico eu elástico. brinquei. Não é possível. Nossa, uma lembrança muito boa. Elástico. Eu brinquei Nossa, que coisa. bastante. É, O povo cresceu é em berço de isso. ouro. Esse povo aí. Lá na P19, setor dos funcionários, morava com a avó, então lá todo mundo na rua, lá brincava Sei, de elástico, sei. assim. Então, disso eu brinquei bastante. Fui ginasta muito nova também, Você né? foi ginasta? Fui. Pulava até o pescoço. Fui ginasta. É mesmo? Muito Fazia, nova. dava aquelas piruetas. É, tudo? meus tios são professores de música, né? É. Então, acho que eu era um pouquinho custosa. E aí, eles decidiram me colocarem lá no... Pra queimar Pra energia. fazer ginástica olímpica. Vamos queimar as energias dessa menina. que Acho que tem queimar as energias. um Por isso pessoal que que ela lembra. anda no 12 o tempo inteiro. Bosque dos Meu Deus do Buritis, céu. lá. Gastava energia lá na ginástica olímpica mesmo. Mas tá aí, hoje é uma mulher de sucesso também. A gente tá... Geralmente esse pessoal que gasta, que tem muita energia pra gastar, vence na corre vida. atrás, né? Algumas pessoas falam que eu sou um pouquinho acelerada, né? Não. assim. Dizem que eu Só um acha, Fábio, que eu sou. Acho. Só um pouquinho. Tem um equilíbrio. Ô, doutora, e aí quando foi que você deixou e mudou a vida? Você falou assim, chega disso aqui. Você cresceu, claro, né? Mas como que foi essa mudança? Então, enquanto eu olhava a criança, eu fazia meus trabalhos da escola, eu gostava de ler, Você era gostava muito de estudiosa. ler. Sempre fui estudiosa, sempre. Mesmo tendo que trabalhar e estudar, eu sempre fui estudiosa e nunca reprovei, nunca fiquei de recuperação em nenhum ano da minha vida. Sempre me dediquei bastante aos estudos. Você E estudou na escola pública mesmo? escola pública. Foi escola pública. Isso é um sinal, né, de que Sim. estudar na escola pública é do aluno, né? Do Para ele aluno. vencer na vida é o aluno. Eu acho que mais que isso, né? Tô aqui ouvindo, assim, e pensando, qual que é a desculpa da gente para não crescer na Isso, vida, é né? claro. Não tem. Quando a pessoa quer realmente mudar de vida e fazer a história virar, eu acho que não tem limite. Né, Sim. Cris? E o Sim. estudo é o que faz a diferença, É. né? Porque a gente escuta muito falar, não tive a oportunidade de estudar, meus pais não deixaram eu estudar, porque tive que trabalhar muito jovem, muito cedo, e vocês persistirem em estudar, né? Em ler. Né? Imagino que o estudo lá era um pouco mais precário, né? A escola era um pouco, né? O recurso era menor do que existe hoje, né? Na rede pública. Hoje a rede pública está sendo exemplar, mas o recurso era menor, né? Naquela época. Sim. E aí é o interesse mesmo do aluno, o interesse de vencer, de sonhar, né? Eu falo muito hoje, a nova geração que está agora, uma geração que parece que não sonha, né? Na nossa época a gente sonhava bastante. Né? Eu sonhava com coisas tão Muito. pequenas, A gente né? queria mudar o mundo, Sonhávamos né? em ganhar uma bicicleta no final do ano, se você passasse de ano, era mais ou menos assim, né? Exatamente. Então, Desse nós jeito. sonhávamos muito. Então, eu imagino que a doutora Cristiane, ela tinha muitos sonhos. Imagino que ela tinha grandes sonhos. Você pra vai ela contar ser esses sonhos para mim daqui essa- a pouco. advogada. Deixa eu dar um recado para você agora, gente. Ó, para você fazer a proteção veicular do seu carro, da sua moto, você precisa entrar em contato com a Excel Proteção Veicular. Ó, tá dirigindo aí, tá dirigindo sem proteção? Toma cuidado, gente. Toma cuidado, que é muito perigoso. No caso de uma colisão, no caso de qualquer situação aí, de algum dano, se você estiver desprotegido, o prejuízo é maior. Então a gente chama sua atenção nesse momento agora, a gente dá uma paradinha aqui nesse papo que está muito gostoso para chamar sua atenção, para você já entrar em contato com a Excel Proteção Veicular no 629-9218-6814. Tá aqui, ó. Ó, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá bem aqui o WhatsApp. Já entra em contato pelo WhatsApp, já chama o pessoal da Proteção Veicular e já proteja o seu bem, proteja o seu veículo, que é bem melhor assim você poder dirigir em paz. Excel Proteção Veicular. Proteção foi o que você não teve na infância. Não tive. Tive Mas- na medida do possível, medida, né? é. Da minha mãe querida, ela tentou nos proteger, Tentou, né? sim. É. Para eles também era difícil, né? Era difícil para eles. Também era uma mentalidade diferente, né? Diferente, totalmente. Não os culpo, né? Culpo meu pai, a minha Uhum. mãe não.
A minha mãe, ela fez o que podia Dentro dos limites que ela tinha, né? Isso. Dentro das limitações. Exato. Imagino que seja assim mesmo. Me tira uma dúvida, doutor Cristiane. O que que hoje, assim, o que que te fortaleceu? Você acha que se você não tivesse passado por isso tudo que você passou, você seria tão forte? Porque eu te vejo uma mulher tão forte. A gente já teve algumas vezes juntas, né? Estamos nessa parceria aí juntas em relação à criativa. Mas isso te fortalece de alguma forma? Ou isso você acha que, nossa, se eu não tivesse vivido isso, eu era melhor assim? Ou não? É só você só tirar a melhor parte disso tudo. Dai, eu vou te falar uma coisa. Tem um período da fala de vocês aí que eu vou ter que discordar. Eu acho que ninguém precisa passar por isso para vencer e para ter sonhos. Né? Eu acredito que se eu tivesse tido uma infância melhor, um apoio, Sim. estudos, eu seria da mesma forma. Isso é entendeu? sobre você, né? Sim, lógico. O sofrimento nos faz fortes, digamos, em um sentido. Mas no sentido de querer, eu acredito que não são... a falta de oportunidade, talvez eu não teria virado o que eu virei hoje, por isso, pela falta de oportunidade. E eu acredito que tem muita gente que não consegue justamente pela falta de oportunidade. Então, eu esperei, tanto é que eu entrei na faculdade já com 31 anos, eu esperei o momento certo para realizar meu sonho. Coisa que eu poderia ter feito antes, que eu poderia ter sido antes. Então, eu acredito que sim, o meio que você vive, as suas condições, ajuda sim. E todo o apoio que puder dar para uma criança sonhadora, para um adolescente sonhador, não vai ser em vão, porque ele vai, ou ela, né, vai ser sim o que quiser ser. E talvez eu já seria advogada há mais anos aí, se... Poderia estar contribuindo bem antes. Bem né? antes, com Podia certeza. estar usando seus conhecimentos bem antes para a sociedade aí. Sim. Com certeza. Mas isso, todo o meu passado, me trouxe, sim, mais força, né? Mas me trouxe muitos traumas também. Sim. Então, eu aconselho a não deixar as suas crianças, seus adolescentes passarem dificuldades. Ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre por causa da dificuldade. Eu acredito que, por exemplo, o meu irmão sonhava em ser policial. Se ele tivesse tido a oportunidade, ele tinha sido policial com 18 anos. Entendeu? Aí, assim, as dificuldades atrapalham muito. E não é todo mundo que consegue persistir tendo tudo contra você. Então, eu acredito que não essa história que todo mundo prega, que quanto mais difícil o seu passado, mais vitorioso você será. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas têm sonhos. Se elas tiverem realmente sonhos concretos, elas vão conseguir. E se não tiver tanta dificuldade, ela vai conseguir mais rápido. Sim, Eu gostei disso. também. Hoje, você é especialista em direito trabalhista empresarial, é isso? Isso. Hoje você trabalha nessa área de direito trabalhista. Conta pra gente um pouco como que você migrou, né? Porque você sai do penal e vai para o trabalhista. Sim, como eu disse anteriormente, eu estava no sistema prisional, resolvi ser criminal. Depois eu fui para Portugal, fiquei lá 8 meses para fazer o mestrado. E aí eu tive que largar um pouco a criminal, porque a criminal requer muitas diligências, né? Sim. Tem que estar mais presencial. E como eu estava na advocacia mais digital, porque até então eu me tornei advogada lá também, e aí eu decidi ir migrando de área. Até hoje o nosso escritório ainda atende criminal. Inclusive tive caso que repercutiu. A minha cliente, Nicole, está também assistindo, que ela mandou aqui. Ela está assistindo? Ela tá assistindo. Que foi um caso bem famoso, que repercutiu. E aí eu dei aquela vontade, aquela gana pelo criminal mesmo. Mas a partir do momento que eu me tornei empresária, sociedade com meu irmão Marcos, vieram as dificuldades
da área jurídica, que eu não entendia muito bem, e busquei uma especialização. Comecei a entender melhor dos negócios. Eu sempre fui empreendedora, né? Assim, eu virei cabeleireira e tive salão e Você tudo. foi cabeleireira? Fui. E aí eu sempre tive Aí, ó, negócios. se precisar de uma cabeleireira, ó. Na hora que você for contratar uma cabeleireira lá, já... E aí eu tive sempre esse lado empreendedor. Então, ele me chamou para a sociedade e eu comecei a ajudá-lo. E aí eu vi muito, assim, de perto, ações trabalhistas e aquela parte da gestão, principalmente proteção jurídica. Eu tive que ampliar meus conhecimentos. Foi aí que eu comecei a buscar pelos conhecimentos. E como eu sou empregadora, né? Eu sou empresa, Sim. eu busquei conhecimentos mais na parte empresarial. E aí, a partir daí, eu me especializei no direito trabalhista empresarial. Você, como especialista no direito trabalhista empresarial, quais são os erros comuns que o empresário hoje está cometendo? Já cometeu ou ainda está cometendo? Eu falo com propriedade, porque eu, mesmo sendo advogada, eu cometi alguns erros no início, que é não observar bem tudo que está ali ao seu alcance da empresa. Por exemplo, a parte do RH é muito importante. Sim. A parte do RH no sentido de admissão, no sentido de demissão. Essa parte é muito de extrema importância. Se você, como empresário, né, tiver ali um RH preparado, Sim. Colher toda a documentação, o seu contrato também ser bem elaborado, criar planos, regimentos dentro da empresa, você não vai ter problema. Então, o mais importante para não, assim, digamos que um empresário possa fazer é não receber uma ação trabalhista, né? Então, ele tem que se blindar dentro do RH, a parte administrativa, a parte financeira, tem que estar tudo organizado. O que seria esse blindar? Como que eu como empresário, estou contratando lá, como que eu me blindo? Assim, quais seriam esses erros comuns, assim, que fala que o meu funcionário depois vai vir com uma ação trabalhista? Primeiro. Essa é a joia agora. Agora é o pulo do gato. Pulo do gato. Primeiro, você como empresário deve observar se na hora de contratar, se vai ser melhor contratar pessoa jurídica ou CLT. Certo. É o primeiro ponto. Por quê? Se você contratar uma pessoa jurídica, né, que a gente chama de pejotização da empresa, e aí não tiver os cuidados que é ali, porque a pessoa CLT, ela tem subordinação, ela tem horário, ela tem aquelas tarefas a cumprir. Então, se você transformar essa parte aí de subordinação na pessoa jurídica, por exemplo, a pessoa jurídica vai cair por terra numa ação trabalhista e vai entrar contra você e você vai ter que pagar todos os direitos. Então, peraí, se eu for contratado Eu também estou com algumas dúvidas. Vamos aproveitar para tirar. Então, como que nós, empresários, vamos saber diferenciar isso? Assim, ó, por exemplo, quero contratar uma pessoa hoje. E aí, como que a gente vai ter certeza da melhor contratação? Se é CLT ou se é PJ? Então, se você vai contratar uma pessoa, vamos dizer assim, uma PJ, para todos entenderem, é pessoa jurídica, é um CNPJ, que, por exemplo, vai te prestar um serviço. E aí, você obrigar a cumprir horário. Sim. Você falar assim, não, você tem que trabalhar de segunda a sexta, de tal hora a tal hora, e no sábado, tal hora. E tem que chegar essa hora, de segunda a sexta. No contrato CNPJ, isso não pode? Não pode. Entendi. O contrato CNPJ é prestação de serviço. Aí tem um serviço específico dentro da empresa, ele vai cumprir aquele serviço. Vai cumprir aquele serviço mas sem subordinação. Sem subordinação. Entendeu? Tá, e no caso, por exemplo, ele precisa entregar resultado daquilo que ele foi contratado. Tem, A maneira... e prazo. Entendi. Pode ter prazo. Por exemplo,
você vai contratar um gestor de tráfego, vamos falar da sua área. Sim. E aí você pede para esse gestor de tráfego, fala assim, eu tenho X clientes, aí com esses X clientes você tem que fazer, né, ali o tráfego delas e gerir de X clientes todos os dias. Sim. Você não pode colocar lá de tal hora a tal hora, Entendi. entendeu? Entendi. Ele não... Ou você pode pôr um mínimo, por exemplo, mínimo, esses 4 clientes por dia. Tem que ser muito bem especificado. E o contrato, ele depende da área. Então, por isso que é bom toda pessoa empreendedora ou que vai empreender, consultar um advogado para fazer essa assessoria. Para falar assim, não, o contrato gestor de tráfego, você pode colocar assim, isso aqui não vai se tornar uma subordinação. Entendeu? Porque um dos princípios dos seletistas, né, das pessoas com a carteira assinada, é isso. É ter subordinação, é ter horário para cumprir, é ter ali o intrajornada, é ter hora extra, é ter banco de horas, entendeu? Aí quando é um PJ, você não pode exigir isso dele, você pode exigir os resultados. Doutora Cristiane, mas assim, hoje a gente entende que o empresário está buscando essa pejotização de funcionário, de prestação de serviço por conta de tributos. Eu acredito que é mais nessa questão. Mas ele não sabe lidar com isso, porque ele contrata o funcionário que é um terceirizado para trabalhar, para fazer a prestação de serviço, mas ele quer ser chefe. Ele quer determinar o horário de trabalho, ele tem ali, claro que na prestação de serviço ele vai ter que entregar, né, uma meta, aquilo que foi acordado, mas ali eu soube de casos, por exemplo, que o empresário ele contrata uma prestação de serviço, o prestador está na rua para fazer a prestação de serviço, ele coloca ali dentro no aparelho celular localizador desse funcionário para saber onde ele está. Rastreamento. Pode fazer isso dentro de um contrato pejotizado? O empresário pode fazer isso? Não. Assim, dessa forma que você está explicando, não, né? Lógico, cada caso é um caso. Se a função dele, por exemplo, ele é motorista, aí pode ter um rastreador. Por isso que é importante ter uma assessoria, porque cada contrato vai ter... Não pode pegar esses modelinhos, gente. É um erro fatal. ChatGPT. Não, nossa, não dá, porque né? a impressão que dá é que o demais. empresário ele não entende e aí ele vai lá e vai no ChatGPT e faz um contrato contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Ele está atirando no próprio pé. Porque se a pessoa for lá, né, vamos supor, o funcionário, porque ele se tornou um funcionário, ele não é só um prestador de serviço, ele se tornou um funcionário. Ele pode, então, ser amparado pela lei, entrar e pedir uma... Pode, todos os direitos. Se ele tiver todos os férias, direitos, décimo terceiro, aviso prévio, FGTS. Se ele tiver tem que estar muito claro, né? Então, horários, é por isso que a importância, né, da assessoria jurídica. Muito porque importante. É muito recente essa questão da pejotização, né? Nas nossas leis trabalhistas, é muito recente. E aí o empresário ele tenta fugir um pouco ali de tributos, e aí colocando fala que é uma parceria, mas na verdade é um CLT. É um CLT disfarçado. Gente, mas o que tem de CLT Isso é agora fraude, que vai viu? começar é a fraude, requer né? algumas Fraude. coisas. A gente não está aqui para falar mal do empresário, a gente, na jamais. verdade, está aqui justamente para isso, para orientar, para desmistificar isso aí, porque o empresário ele contrata achando que é a melhor forma de contratação e talvez isso lá na frente vai dar uma grande dor de cabeça para ele, né? Porque a forma de contratação está inadequada, está errada. Então, Na verdade, mas tem uma quantidade de horas, né? Que determina se é CLT ou se é PJ, não tem isso? Porque como que você faz um contrato e se você não coloca lá um período, por exemplo. Tempo de entrega. Um tempo de... você tem que fazer isso na segunda-feira, a partir de tal hora. Não é assim? Não. A partir... É assim, igual eu disse, cada caso é um caso. Por exemplo, se for um prestador de serviço, vou voltar a dizer, um gestor de tráfego, você pode colocar ali, por exemplo, me entregar todo o trabalho até às 17 horas. É mais ou menos assim. Entendi. Mas você não vai exigir, tal hora de almoço, hora de entrada.
Não. Você tem que entendeu? trabalhar de segunda a sexta, segunda Isso. a sábado. Uhum. Eu exijo que nesse contrato você trabalhe de segunda Isso. a sábado, de segunda a sexta. Isso Eu aí- exijo que você faça uma carga horária de tantas horas, que você faça um horário, retire um horário para o seu almoço. Eu acredito que não pode ser dessa forma que é tratado, né? Isso, não Funcionário pode. prejudicial. Eu acho que a Não gente pode. precisa desenvolver o empresário para entender sobre isso também. Não Sim. é só Mas a pessoa contratada que tá virando isso, né? O Tá. CLT tá diminuindo bastante e Muito. virando pessoa jurídica. E o empresário ele tem que ter essa consciência do que ele tá fazendo. Porque Exato. se ele cobra, ele pode ser cobrado depois. com E certeza. o preço, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Deixa Pode- eu só pode falar concluir. aqui. Por causa dos inúmeros processos de pejotização, está até suspenso. Toda ação trabalhista que envolver pejotização está ficando suspenso, porque o STF está decidindo sobre isso. Ah, Porque é um entendi. assunto tão, assim, eu não vou entrar em detalhes, né? Aham. Mas é um assunto que tá, assim, digamos que muito na mídia, tá muito, inúmeras ações trabalhistas, né? E aí está sendo discutido alguns pontos lá. Então, toda pessoa que estava trabalhando como PJ, que foi reclamar na justiça seus direitos trabalhistas, porque o contrato estava errado, né? Estava funcionando como CLT ao invés de CPJ, aí todos estão suspensos por causa disso. Mas é importante, desde já, saber que a diferença está na forma de contratação, no contrato e na execução. Não adianta no contrato colocar tudo certinho e exigir subordinação, horário e tudo, vínculo, né? O que gera o vínculo ali, não com a adianta. empresa. Você tem que agir como PJ, como PJ. Tem que agir com CLT, como CLT. Entendi. Entendeu? Bom, gente, olha só, a gente vai mudar um pouquinho da pauta já, mas antes eu quero dar um recado para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento agora. Eu quero falar da Líder Multimarcas. Para você que ainda não adquiriu seu veículo, a Líder Multimarcas é especialista em veículos, desde os mais básicos até os carros mais sofisticados. Você encontra na Líder Multimarcas, tá bom? Entre em contato com o pessoal no 629-9977-0826. Esse é o WhatsApp, a Líder Multimarcas. Fica ali na T10. Subindo 85, virou a T10, ali, bem ali já, quase que na esquina. Você vai ser super bem atendido lá na Líder Multimarcas e vai sair de lá de carro novo. Para de passar raiva com o seu carro velho. Para, pelo amor de Deus. Vai comprar um carro novo para você porque você merece. Líder Multimarcas. Eu sei que você vai comprar um carro novo esse ano. Eu fiquei Amém. sabendo disso. Amém. que Senhor. Amém. Olha, eu quero uma pergunta para fazer aqui, a gente caminhando aqui já para o fim. Você é mulher, é meio clichê essa pergunta, mas eu não quero deixar passar. Você é mulher e uma mulher com muita autoridade em tudo que você faz. Direito penal, direito trabalhista, empresarial e tudo mais. Você já chegou a sofrer algum tipo de preconceito nesse sentido? Nossa, demais. É mesmo? Aham. No criminal, então, né? Pois é. É demais. O pessoal te Muito. desdenhava? Sim, tipo, achava que por ser mulher, né, não seria capaz, Uhum. né? Já, assim, já. Muito. E você tem alguma experiência assim para contar? Claro que você pode contar. Alguma experiência. Você fala assim, ó. Você chama o cara de João, não tem problema, é só mudar o nome dele. Você fala algum. Já fui no presídio, aí, tipo, de sofrer assédio, de né? funcionários também, dos sistemas, né? Já, tipo, O assédio, não levar. qual não tipo de levar assédio? Assédio sexual é mesmo. Isso. Dá aquela cantada violenta mesmo, aquela cantada braba. Sim, Né? Cantada mais ou brava. menos. A gente, Isso. mulheres na liderança é muito isso. Assim, É, né? não, é A gente complicado. pode até levantar essa bandeira, assim, a gente estuda, trabalha, se posiciona, mas infelizmente até hoje essa questão de nós mulheres na liderança ainda sofremos muito por causa disso, né? Isso ainda não é 100% aceito, infelizmente. Sim, já teve um caso que eu fui, né, no presídio, e aí eu fui atender
tinha um grupo de homens, né? Que eles ficam separados lá para ser ouvido por um advogado, alguma coisa. Eles ficam separados. Não é, quando a gente entra lá, não é bem lá dentro do presídio, das celas mesmo, não. Tá. Uhum. É numa celinha separada. Certo. Aí eu não vou utilizar termos jurídicos para todos entenderem. E aí, já tive lá, tipo, tinha esse grupo de homens e de ficarem, tipo, mexendo, perguntando: e aí, doutora, você vai dar conta de resolver meu processo? Ah, É porque mulher, né? Nossa, gente. Já. Pena isso, né? Desse jeito? Já. Pena. Aham. Ouvir isso. E na questão empresarial, na questão do direito trabalhista, você sofre também isso ou não? É outro ambiente, né? É outro ambiente, não, porque quem procura já procura sabendo, né, da minha experiência. já procura, então entendi. já vem ou por indicação, né? A maioria dos meus clientes, que eu estou entrando no mundo digital mesmo agora, né? Uhum. Então eu tenho muitos clientes, graças a Deus, e a maioria vem por indicação. Uhum. E aí, pronto, como é por indicação, já sabe que eu sou empresária, que eu sempre fui empreendedora, né? E que eu dou o meu melhor e sempre tento um resultado satisfatório. E outra, eu não minto para os meus clientes, né? Então, eu não vou Clareza é falar, muito importante. você vai conseguir, se você não vai conseguir. Isso eu não tenho, assim, eu sei que tem vários profissionais de todos os ramos que não usam muita ética, né? A moral. Então, eu sei que tem outros colegas que possam fazer isso, infelizmente, mas eu gosto de ser realista com os clientes. Então, quem vem, já vem sabendo quem eu sou. E aí eu nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso, na parte empresarial, principalmente trabalhista, né, empresarial. Doutora Cristiane, digamos que nós, empresários, recebemos uma intimação. Qual que é o que é mais urgente? Qual que é realmente o próximo passo depois disso? Nossa empresa recebeu uma intimação de um funcionário. Boa. Boa pergunta. Seja ele CLT, seja ele CNPJ, qual que é o próximo passo inicial nosso como empresário? O que a gente deve fazer? Corre! Procura um Urgente. advogado de sua confiança, o mais... eu não conheço um trabalhista. Procura qualquer um para pelo menos ir fazer a audiência inicial. Porque assim, o melhor é procurar um especialista, né? Para que possa atender e saber todos os trâmites, principalmente os ritos processuais, porque o trabalhista é muito diferente. O trabalhista ele é muito rápido, né? Então, quando vem assim uma intimação, é porque já vai ter ou a audiência una ou a audiência inicial, dependendo do estado, né? Tem estado que é uma única audiência para tudo. Para resolver tudo. Para resolver tudo. Então, tem um prazo mínimo, por exemplo? Não sei, assim, nunca passei por isso, graças a Deus. Nem como Eu CLT. já ia perguntar para você. Nem como CLT. Você fez essa pergunta, fiquei preocupado. Será que ela já recebeu? Não, será que ela está recebendo a graças Deus, intimação? Não sabe o que fazer? Nunca. Nem Daiane, enquanto CLT, nunca passei por isso. E nem como empresária, nunca. Eu já passei. Mas assim, a gente Mas tem não um eu, prazo. assim, a empresa. E eu tive que comparecer. Como preposto? Isso. Tive que comparecer. Porque se fala muito da defesa do trabalhador, né? Mas e o empresário, o lado do empresário também, né? Precisa ser olhado, Tem que ser precisa olhado. ser defendido também. Com certeza. Porque a maioria do empresário está aí tentando Quem sobreviver, ganha mais? né? Quem ganha mais, o empresário ou o funcionário? O trabalhador? Normalmente o trabalhador. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo acha que é o empresário, né? Todo mundo acha, né? O É o empresário é o trabalhador maior que ganha sócio do mais. governo, As inclusive, ações, né? você está falando? As ações. Sim, é o empregado. O empregado que ganha. Que ganha, normalmente Mas por falta de informação, por falta de tempo, alguma coisa assim? Por falta de atenção? Porque o empresário não se blinda. Entendi. E aí, quando ele não tem ali todo o amparo, né? Jurídico, real, né? Ou o RH dele falha, né? Aí ele não consegue ganhar Se defender. ação. Porque o funcionário já entra como se fosse uma vítima, né? Mas e o Isso. lado do empresário também, que às vezes por falta de conhecimento fez uma Falta de contratação conhecimento. errada, falta de uma assessoria adequada, Sim. né? Nem sempre, porque quando o empregado vai lá, né, requerer seus direitos, fica parecendo que ele sempre está no lugar da vítima. E nem Isso. sempre é assim. Nem sempre. Nem é. Hoje a maioria entra com má fé.
É. Porque às vezes eles acordam verbalmente um salário, um ganho extra, alguma coisa. Tudo verbal. Não façam isso, empresários. E aí, o que acontece? O Ele vai funcionário lá. vai lá e entra. Tem gente que faz acordo, por exemplo, eu estou recebendo meu seguro, deixa eu Sim. ficar sem fichar e tal. Aham. E você acredita que o empregado ele tem a cara de pau depois de ir lá e Entrar na justiça. Entrar na contra a justiça. empresa. contra um empresário? Entendeu? Gente, isso é muito grave. Deixa eu fazer uma Muito. pergunta. Essa, eu quero ver o que você vai responder. A empregada entrou no banheiro e roubou papel higiênico. Ah, eu vi O isso. empresário descobriu porque tinha uma câmera dentro do banheiro. Quem vai ganhar essa? Eu vi isso. Eu vi. Vocês viram E isso? Eu aí? vi. Se for olhar a proporcionalidade, a empregada. Ela vai ganhar. Ela Não vai pode ganhar. câmera Mesmo no banheiro. roubando papel higiênico. É assim, porque o furto, né? Ah. Ele entra. Né, aí já vai para a esfera criminal. Tá vendo? Isso, tem Vamos duas lá. coisas. Como eu Tem entendo do dois criminal, processos, né? Vou falar, isso. Aí o empregador, o que ele vai falar? Ele vai falar que a funcionária pegou a funcionária furtando Sim. papel higiênico. Isso. Cadê Como a que prova? pegou? Cadê a prova? É uma A câmera que Dentro eu do banheiro. Não E pode. E aí ela vai responder por um processo criminal. Que provavelmente vai ser absolvida porque bagatela, que a gente chama. Ah, tem isso? Tem. Nossa, gente. Bagatela. Bagatela. Ela vai ser Ela fez absolvida porque é ela pouca coisa que ela Pouca roubou. É, coisa insignificante. Entendeu? E ele vai Só que tomar o um vai, processo E ele vai processo tomar um violento processo de por indenização. causa... Aham. Qual que é o processo que ele... Ela pode entrar com ação trabalhista, Ela é que chama trabalhista? reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista. Isso. E aí pode pedir sim uma indenização, Grande. sim, e pode entrar na esfera civil também. Né? Tá De- usando a imagem. Imagem dela. Aham. Vocês, não sei se vocês As viram leis de isso, né? proteção, Teve. Sim. Você viu isso? Foi no. Eu vi, Eu gente. vi Eu também vi no isso em todo Instagram. lugar. Todo Aham. lugar tá Porque mostrando. me parece que ele divulgou também. Senão como é Ué, que ia divulgou? Eu tô sair, né? vendo, eu tô Tá. sabendo. Eu também vi. Então seriam dois processos. Ela poderia sim entrar Ela com tomou uma ação. criminal dele e ele tomou uma trabalhista dela. Isso. Ela vai ser absolvida, E ele vai. ele vai pagar ali condenado. alguns trocados para ela. alguns É. trocados. Alguns Sei milhares. Meu Deus do céu. Coitado desse empresário também, né? Também, Porque... né? Mas uma É, câmera no filmando. banheiro. Não, mas é também, coitado porque, câmera poxa, dentro tá do roubando banheiro. o cara e não foi só a primeira vez. Eu acho que não Eu não tô mas- aqui amenizando nada, assim, mas Tinha outro local para ele colocar essa É a câmera. falta Não, de muito conhecimento íntimo, eu também, acredito né? que Por conta né, de ser claro, sim, íntimo de não, não, ele tá banheiro. errado. Ele tá errado, Ele eu não poderia- concordo. Aí, olha, uma Mas olha a assessoria. falta de conhecimento, de assessoria, né? Falta de, Então, poxa. qual que é, doutora, qual que é o Ele limite? quis pegar Entendi. o furto, né? Ele quis pegar Foi. ela no flagra. Eu acho Onde que ele, que a câmera ele percebeu pode ir? que estava faltando, mas não é Menos no possível que tá banheiro. acabando. No Peraí, eu vou pôr corredor, câmera e vou no Corredor, descobrir. no descobrir. caixa, mas Uhum. no banheiro No banheiro, nunca. não. Onde trocam roupa, vestiário, nunca. Jamais. Claro. Vai expor ali o funcionário, né? Ele tá num momento íntimo, né? Sim, eu acho que- na sua intimidade. Jamais. Nunca. Banheiro Eu e acho que nem vestiário, justifica, não. né? Por que um empresário colocaria uma câmera dentro do banheiro? Eu acho que isso. Não, na cabeça dele, ele, peguei. Pelo que eu Pegando um pegar, papel né? higiênico. Pelo que eu vi, é porque já, assim, ele não Ele tava tava aguentando desconfiado. mais comprar papel higiênico. Meu Deus. E aí, ele Ficou mais Esse papel caro. vai achou sair essa muito caro, solução. isso aí vai sair muito caro esse papel. Vai Nossa, sair mas saiu muito. caro demais esse papel Vai. higiênico, Muito. gente. Uhum. Meu Deus. Doutora Cristiane, que papo bom, hein? Que papo bom. Dá pra... Vocês sabem que já deu uma hora de conversa? Já deu? A gente ia abrir até para os seguidores da doutora, Pois né? é. Fazer alguma pergunta aí também, né? Mas é que não dá tempo mais. A gente vai fazer assim, a gente vai marcar um parte Segundo 2. papo é. Pode ser? Nós podemos marcar uma parte 2, porque é um papo muito bom, é um assunto Sim. muito É, interessante. tem muita dúvida aí, né? Tem muita É um assunto dúvida. muito novo para nós Exatamente. empresários, até para as pessoas que querem ser contratadas
por CNPJ, né? Então, vamos fazer uma segunda parte, doutora. Vamos Fazer um segundo, e aí a gente já deixa... Aí no segundo a gente já entra mais focado. Vamos deixar no nosso Mais Instagram. direto. Vamos deixar. Quem quiser... Onde Vocês que eu querem olho? uma segunda parte? Você pode olhar para isso aqui, ó. Vai. Quem quiser mandar suas dúvidas, aí a gente, nesse segundo momento, nós vamos anunciar nas nossas parte redes 2, sociais a parte 2. E aí a gente pega essas perguntas, leva para a doutora, vocês empresários que estão nos acompanhando aí. Eu sei que ela fez uma divulgação muito bacana para a gente também. E aí vocês mandam as perguntas para a gente, que a gente vai levar até ela, e aí a gente vem com o segundo momento para tirar todas essas dúvidas. Exatamente. Doutora, agora você vai olhar para aquela câmera e vai dar uma mensagem, porque você é uma vencedora. E é claro que a gente quer que você deixe uma mensagem para todo mundo que está acompanhando a gente. Pessoal, quem estiver assistindo aí, que me conhece, quem não me conhece também, é um prazer estar aqui com todos vocês, com mulheres, né, guerreiras, esse Beto aqui, maravilhoso aí no trabalho que ele faz, locutor. É uma satisfação estar aqui. E para todo mundo, eu digo que vale a pena sonhar e vale a pena lutar. Se você, principalmente você mulher, quer se tornar uma empreendedora, a dona do seu negócio, quer se formar, não importa a idade, não importa suas condições, você sonha e tudo vai caminhar com o propósito para que aconteça. Só não desista, porque persistir é que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Que bacana. Bate aqui. É isso aí. Muito bom, muito bom. Quer deixar suas considerações? Quero, acho que agradecer, né, a doutora com esclarecer tanta informação bacana para nós, né, informar a todos vocês que estão aí nos assistindo novamente que o podcast aqui da Criativa, ele vem para isso, para tirar dúvidas empresariais, soluções empresariais. Nós vamos trazer vários e vários convidados aqui para você estar tendo, para acompanhar a gente para tirar todas essas dúvidas. E a Criativa unificou, né? Nós unificamos, eu e Fábia. Eu tanto com as minhas experiências de marketing, a Fábia com as experiências dela financeira, né? Comercial. E a gente está aí junto. E comercial também, né? Estamos aí junto para trazer para vocês quanto mais informação, melhor. Né, Fábia? As minhas considerações finais é agradecer, né, por tudo que está acontecendo. Eu falo muito isso para a Daiane, que ela me complementa em muitas coisas e por isso a nossa parceria tem dado muito certo. Ela é uma mulher guerreira, eu admiro muito o trabalho dela, a pessoa dela como profissional e como pessoal também. Eu acho o trabalho dela fantástico, de verdade. E assim, a gente tenta agregar um pouco dos nossos conhecimentos, né? Um pouco da área comercial, da minha experiência financeira. E a gente, diferente de uma agência digital, de marketing, o resultado sempre é a venda, a gente sabe que é isso, mas a gente também quer trazer soluções para o empresário. E por isso nosso convite hoje não podia ser diferente, ser com a doutora Cristiane, porque além de uma excelente advogada, ela também hoje é uma excelente empresária. Então, ela entende as duas partes, né? A gente, como um projeto que quer ser desenvolvido não só para o produto final, que é a venda, mas também para trazer a solução para o empresário e deixar o empresário também amparado nesse sentido jurídico. Por isso a gente viu a grande importância de trazer a doutora Cristiane aqui, porque ela tem o conhecimento na área jurídica e ela também como empresária. Né? Uma mulher guerreira, vencedora. Então, obrigada. Agradeço bastante. Deixa eu agradecer o Beto. Agradece o Beto. O Beto foi a primeira pessoa que acreditou nesse projeto da Criativa, assim, abraçou a gente, vem nos ajudando bastante, nos orientando. É um parceiro com voz ativa dentro da Criativa, com grandes ideias. Então, assim, tem um pé dentro, assim, de nos ajudar a desenvolver esse novo sonho, né? Esse novo sonho mesmo nosso de levar essa a Criativa. Empreitada. Eu gosto de falar de empreitada. Eu que agradeço, é muito bom poder fazer parte da Criativa. Olha, sucesso, resultados de forma criativa é o que a Criativa entrega para você. Esse foi o nosso podcast, Criativa Podcast de hoje. Obrigado, meninas. Foi ótimo. Gente, foi muito bom. E fica ligado que a gente vai ter a parte 2 e em breve mais podcasts como esse, do jeito que você viu aqui, descontraído, mas trazendo sempre soluções e mensagens inspiradoras.
Tchau, gente. Tudo de bom.